3. Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Sim, coma, disse Charlotte, tentei o dia todo, cozinhei. Não é delicioso? Muito gostoso, tia Charlotte, Alex assegurou a ela, apenas muito. Não consigo imaginar como você pode fazer isso. Mas, pessoalmente, já estou mais do que satisfeito. Charlotte, afastando-se de todos, fez uma leve careta nessa direção. A ofendeu um pouco que, apesar de todos os seus esforços, os filhos do marido não a chamassem de mãe. Sim, claro, uma vez que eles tivessem uma mãe de verdade. Mas eles simplesmente não conseguiam se lembrar dela. Talvez, se não fosse por esse fato, ela não teria reagido tão fortemente a esse estado de coisas. Talvez a questão fosse que a própria Charlotte apareceu nessa família tarde demais, quando os filhos já eram adolescentes. A essa altura, eles já estavam acostumados com o fato de não terem mãe, apenas pai. E embora eles tratassem muito bem a esposa do novo pai, ela nunca se tornou uma pessoa verdadeiramente próxima para eles. Bem, tudo bem, disse ele em voz alta, aqui está a sobremesa, você não vai recusar. Todos os presentes gemiam baixinho, antecipando a dor que se aproximava e o peso dos eternos companheiros da comilança. No entanto, ninguém recusou. E nem mesmo porque não queriam ofender Charlotte, apenas uma variedade de sobremesas sempre lhe caía especialmente bem. Neste dia, toda a numerosa família se reuniu à mesa, até mesmo seu chefe, o pai dos filhos Justin, e ele não pôde sair como de costume, citando assuntos urgentes de seus negócios. A data foi escolhida para que ele estivesse absolutamente livre. Pelo menos na primeira metade do dia. Então ele teve que participar de uma reunião de família. Sem dúvida, Justin estava perdidamente apaixonado por sua esposa e seus 3 filhos. Sim, e com seus cônjuges ele se comunicou bastante amigável. Mas, por algum motivo, essas reuniões familiares sempre tiveram um efeito deprimente sobre ele. Ele mesmo não conseguia explicar com o que estava conectado. Talvez seja apenas porque ele não está acostumado com essas coisas. Eram as reuniões anuais de tudo que Charlotte trazia para suas vidas, numa família paterna para a qual tais coisas eram bastante comuns. Meus filhos gostaram da ideia. Quando, mesmo na idade adulta, eles podiam se ver e ver o pai, sentar em um ambiente familiar tranquilo, conversar sobre tudo no mundo. Os próprios pais de Justin nunca fizeram nada parecido. E para falar a verdade, suas relações intrafamiliares não contribuíram em nada para isso. Lá, ninguém tinha sentimentos particularmente calorosos um pelo outro e todos os tipos de ternura não eram encorajados. Não é necessário fazer bolos, mas sim ganhar dinheiro. Seu pai gostava de dizer. Por outro lado, Justin não entendia por que Charlotte teimosamente passa o dia inteiro antes da próxima reunião no fogão. Você pode ir a um restaurante ou, afinal, pedir refeições prontas? Por que matar assim? Para isso, sua esposa apenas sorriu misteriosamente e respondeu algo no sentido de que isso também fazia parte do ritual. E agora, enquanto todos elogiavam a comida e a tagarelice de Charlotte. Sobre outras bobagens, Justin, tendo abandonado tudo ao seu redor, começou a mergulhar no abismo de lembranças não muito agradáveis. Talvez a razão pela qual ele não gostasse de reuniões de família era que ele estava bem ciente da injustiça do que estava acontecendo. Mas que tipo de festa familiar poderia haver se as crianças nunca tivessem percebido Charlotte como parte de sua família e nunca mais a percebessem dessa forma? E apesar de Justin realmente amar sua nova esposa, ele não conseguia se livrar do pensamento de que se houvesse outra mulher em seu lugar agora, ele trataria tudo isso de maneira mais favorável. Sim, era inútil mentir para si mesmo. Se pudesse escolher, ele preferiria que Rebecca, a mãe de seus filhos, sentasse à mesa com eles agora. Mas era impossível, porque ela estava morta há 20 anos. E ela morreu, certamente ele sabia em parte por causa dele.
Mas o que a impediu de escolher uma clínica melhor, onde ao invés de desculpas estúpidas, receberia atendimento médico qualificado. Por outro lado, não esperava nenhuma captura então. O primeiro nascimento de Rebeca foi muito fácil. E, literalmente, 1 ano depois, ela engravidou novamente. Na segunda vez, no entanto, houve alguma sobreposição. Mas, como Dusty entendeu, não muito sério. É verdade, o médico alertou o jovem casal. Se você está planejando ter outro filho, eu não aconselho você a se apressar. Os jovens ainda têm tempo. E em qualquer caso, uma nova gravidez exigirá um acompanhamento mais cuidadoso. Parece que ambos não deram muita importância a essas palavras na época. E aconteceu que logo Rebeca engravidou pela terceira vez. Claro, ninguém pensou em se livrar da criança. Além disso, a esposa de Dustin, ela sabia disso de fato, esperava que depois de 2 filhos ele finalmente tivesse uma filha tão esperada. Porém, lembrando do alerta do médico, desde os primeiros dias de gravidez, Rebeca fazia constantemente todo tipo de exames, fazia exames e consultava vários médicos. E tudo parecia estar indo bem e sem problemas. Ninguém via motivos para se preocupar. Mas algo já aconteceu no processo de parto, parecia que algum tipo de sangramento havia aberto e a coagulação do sangue estava ruim, e até o bebê deitou de alguma forma sem sucesso. Os médicos então explicaram tudo isso para Dustin. Mas, para ser honesto, ele realmente não os ouviu. Não estava à altura. Apenas um pensamento, repetido repetidamente, girava em sua cabeça: Rebeca está morta. Ela não existe mais, esses cavaleiros mataram minha esposa. Veja, surgiu uma situação muito difícil, explicou o cirurgião, ele poderia salvar sua esposa ou filho. Ela estava consciente e me disse para salvar a criança, o que eu fiz. Dusty olhou para ele. O tom do médico era de alguma forma calmo, comum. Como se estivesse na ordem das coisas, como se fizesse tudo certo. Não havia remorso em sua voz, nem mesmo simpatia. O que significa salvar uma mãe ou um filho? Ele perguntou baixinho: estamos vivendo na Idade Média? Por que você não conseguiu salvar os 2? O médico tentou explicar algo, derramou termos espirituosos, contou alguns detalhes da operação que Dusty não queria ouvir de jeito nenhum. Todas as suas palavras soaram patéticas e pouco convincentes. Você é um médico ou o quê? Ele perguntou mais alto: não é seu trabalho salvar a vida das pessoas? Por que você está me dizendo com tanta calma que não fez absolutamente nada para salvar minha esposa? Ouça, eu entendo perfeitamente o seu estado, mas agora você está sozinho com 3 filhos. Você tem que pensar neles, não no que aconteceu. Calma, é melhor se acalmar. Agora Dustin, mal percebendo isso, estava quase gritando com o médico. Você matou minha mulher e agora quer que eu me acalme? Sim, estou arrastando você pelos tribunais. Você sairá voando deste trabalho como um engarrafamento e nunca mais será um médico. Você não deve ter permissão para ver pacientes. Acho que ele estava gritando, depois outra coisa. E parece que ele foi retirado do hospital pela segurança local. A polícia não foi chamada. Deve ser para entender o estado de um homem que acaba de perder sua amada esposa. Então ele se sentou em um banco perto do prédio e tentou se recuperar pelo menos um pouco. Então realmente houve um julgamento. Dustin tentou provar que a morte de Rebeca foi resultado da negligência de um cirurgião, ou talvez de um grave erro médico. A comissão médica nomeada nesta ocasião, porém, não revelou nada nesse sentido. A única coisa que poderia ser censurada era que o médico era muito jovem e inexperiente, talvez não pudesse, portanto, calcular todas as opções. Em outras palavras, Rebeca certamente poderia ter sido salva. Mas as reclamações não devem ser feitas ao próprio médico. Por outro lado, não havia mais ninguém para enviar. Todos os outros cirurgiões estavam ocupados na época. Acontece que ninguém era realmente culpado pela morte de uma jovem, mãe de 3 filhos. Dusty não estava feliz com esse estado de coisas. Ele próprio era então jovem e gostoso, e sua alma exigia justiça e pelo menos algum tipo de punição para os culpados.
Mas o tribunal também tomou sua decisão e o homem nada pôde fazer a respeito. No hospital, porém, eles o encontraram no meio do caminho e, no entanto, consideraram o jovem cirurgião culpado. É verdade que nenhuma sanção séria foi aplicada contra ele. Ele nem perdeu o emprego. Parece que ele recebeu uma severa repreensão e não pagou o bônus anual. Esse foi o fim do assunto. A princípio, Dustin simplesmente queimou de ódio pelo médico. Eles se encontram por acaso em algum lugar da rua e não há como prever o que aconteceria. Mas, muito provavelmente, nada de bom para nenhum dos dois consolará o viúvo. Às vezes, ele até sonhava em descobrir o endereço do cirurgião, invadir sua casa e cometer uma retaliação brutal. Mas com o tempo, o ódio diminuiu. Além disso, os pensamentos de Dustin começaram a ocupar coisas completamente diferentes. Ela tinha 3 filhos pequenos nos braços, o mais velho dos quais ainda não tinha 3 anos. E ele teve que criá-los sozinho de alguma forma. Claro, ele já tinha seu próprio negócio na época e tinha dinheiro, o que tornava a tarefa um pouco mais fácil. E apesar de tudo isso, foi muito difícil. Alguns anos após a morte de Rebecca, Dustin se perguntou se deveria se casar novamente. Só para que os filhos tenham uma família completa. Mas essa abordagem acabou sendo um fracasso. Nenhuma das mulheres que conheceu naquela época lhe parecia uma candidata digna para o papel de mãe. Quando conheceu Charlotte, o filho mais velho, Michael, já tinha 17 anos e o caçula, Peter, 14. O Will do meio estava prestes a completar 16 anos. Em suma, os meninos já estavam velhos demais para que alguém ocupasse o lugar da mãe. Dustin não estava contando com isso. Portanto, não havia um único motivo egoísta em seu novo casamento. De repente, ele percebeu que agora estava finalmente pronto para deixar uma nova mulher entrar em sua vida de seu coração, e Charlotte se tornou ela. Uma menina de uma família muito modesta. Doce, gentil, econômico. Dustin nunca em toda a sua vida juntos teve o menor motivo para se arrepender de sua escolha. Querida, você ainda não experimentou o bolo, a voz de Charlotte inesperadamente arrancou o homem do abismo sombrio de memórias. Oh, me desculpe, querida. O que eu estava pensando? Agora com certeza vou tentar e, com relutância, pegando uma colher, comecei a comer a guloseima oferecida. O bolo, como sempre, estava além dos elogios. E então os olhos de Dustin caíram sobre o relógio. Então, como ele disse, fiquei muito feliz em ver todos vocês, mas, infelizmente, tenho que ir. Onde está? Will perguntou. Para uma reunião de negócios. Eu os avisei que à noite eles estariam ocupados e que eu só poderia sentar com você até às 3. Ele foi libertado, embora com grande relutância. Dustin subiu para o quarto, trocou de roupa, verificou se todos os documentos necessários estavam na pasta e voltou para a sala. Mais uma vez me despedi de meus filhos e de seus cônjuges. Ela beijou Charlotte rapidamente e saiu de casa. Ligando o carro, ele pensou em como explicaria a um sócio que não estava comendo nada. De qualquer forma, um encontro em um restaurante implica a necessidade de pelo menos algum tipo de pedido. Chegando à instituição designada, Dustin ficou muito tempo procurando uma vaga livre no estacionamento. Finalmente encontrei um único carro que não está ocupado com nada. Em vez disso, um pequeno grupo de sem-teto, 5 ou 6 pessoas, estava sentado na calçada. O homem buzinou com raiva para eles, exigindo desocupar uma vaga no estacionamento. Aqueles, relutantemente, repreendendo-o com as últimas palavras, começaram a se levantar de outros lugares. O rosto de um deles parecia suspeitosamente familiar para Dustin, mas ele rapidamente tirou o pensamento de sua mente. Afinal, você já deve ter visto esse homem. Certamente nem sempre girando em algum lugar perto do restaurante, e quem está aqui não é a primeira reunião de negócios. No entanto, ele passou todas as reuniões com uma estranha distração. Era difícil me concentrar nas palavras dos sócios, por algum motivo o rosto desse cara desagradável não parava de surgir na minha cabeça. E só depois de terminar a reunião e sair do restaurante, ele de repente percebeu o que exatamente o estava assombrando.
E ele ficou pasmo, atingido por um enigma repentino, claro, o mesmo. A última vez que ela viu esse homem foi há mais de 20 anos. Ele ainda era muito jovem, porque Dustin não o reconheceu imediatamente. Além disso, ela simplesmente não esperava vê-lo entre os sem-teto, mendigando no estacionamento do restaurante. No entanto, não há dúvida de que este foi o mesmo cirurgião em cuja mesa sua primeira esposa morreu. Talvez ele estivesse errado, pensou. Dustin não podia acreditar. Poderia um médico completamente promissor, apesar do que aconteceu, de repente se tornar um morador de rua e viver nas ruas entre alguns personagens marginais, implorar por dinheiro ou até mesmo comer as sobras das latas de lixo? Essas metamorfoses são realmente possíveis? Talvez ele não tenha aprendido nada? Talvez Dustin estivesse certo afinal? E o segundo erro fatal do cirurgião não foi mais perdoado. E aí ele perdeu não só o emprego, mas em geral a oportunidade de continuar na medicina, não conseguiu encontrar outra ocupação para si e, com isso, acabou na rua. Esta versão parecia bastante plausível. Mas por alguma razão, Dustin não podia acreditar. Eu queria saber o que realmente aconteceu. Afinal, talvez a pessoa precise de ajuda. Certamente, ele bem merecia um final tão miserável para sua carreira, que outrora prometia ser verdadeiramente brilhante. Mas, inesperadamente para si mesmo, Dustin percebeu que não sentia mais o mesmo ódio pelo médico. Ele até admite a ideia de que talvez a morte de Rebecca realmente não tenha sido culpa dele. Em todo caso, Dustin sentiu uma pontada de pena do homem. No final, ele não era mais um estranho e claramente não pertencia àqueles para quem a rua é o lar. Deve ser difícil para ele tem que fazer isso. Devemos ajudar. Pensando assim, Dustin se viu procurando pelo mesmo grupo de sem-teto que ele conduziu pessoalmente para fora do estacionamento algumas horas atrás. Finalmente, o homem os viu e imediatamente viu um rosto familiar na multidão. Agora ele não tinha dúvidas. Com certeza era o mesmo médico. O homem dirigiu-se resolutamente ao vagabundo. Eles olharam para ele com hostilidade sob as sobrancelhas, sem prestar atenção nele. Ele foi direto ao cirurgião. Ela o empurrou brevemente e imediatamente se afastou. Abraham Brown? Dustin perguntou cautelosamente, superando seu desgosto para tocar o ombro do vagabundo. Você me confundiu com outra pessoa, ele murmurou. Acredite, não vou confundir você com ninguém. Você tem alguns problemas. Talvez você precise de ajuda? Digo-te um homem, não sei por quem me toma, mas claramente não sou ele. Dustin notou que o médico estava tentando se conter para não mostrar o rosto. Ele deve ter sabido também. Nesse caso, não é de admirar que ela não queira falar com ele. Ele deve ter pensado que estava prestes a ser ridicularizado e vangloriado. Olha, Dr. Brown, eu não guardo mais rancor de você. Por que se apegar ao passado? Já estou bem, graças a Deus. Mas pelo que posso ver, você não. Conte a ele o que aconteceu com você. O que você está agarrando? Murmurou o médico, virando-se bruscamente para você. Você tem problemas de audição? Eles dizem, incompreendido, você segue seu próprio caminho. Percebendo que não adiantaria nada, Dustin deu de ombros e se afastou dos sem-teto. Tanto mais que a cada minuto as vistas se tornavam cada vez mais sombrias. Os homens sentiram que estavam em perigo. Um pouco mais e sua paciência vai estourar. Essas personalidades marginais claramente não gostaram do fato de um estranho estar perdido entre eles. No entanto, ele não conseguia tirar o Dr. Brown da cabeça. E depois dessa estranha conversa, ela não teve dúvidas de que era ele. Em princípio, era compreensível que ele também não quisesse se envolver com nenhum dos antigos pacientes, especialmente aqueles que poderiam estar zangados com ele. Mas Dustin queria muito resolver esse quebra-cabeça, entender como aconteceu que um jovem cirurgião promissor acabou na rua depois de 20 anos. Mesmo que sua carreira realmente tenha decaído, ainda era difícil imaginar como ele poderia ter caído em um estado tão miserável. No dia seguinte, Dustin decidiu visitar a clínica onde Abraham Brown trabalhava há 20 anos.
Não que ele realmente esperasse descobrir, mas era sua única pista. Talvez eles digam para qual hospital o cirurgião deste local de trabalho foi ou por que motivo ele foi demitido. Pensando na melhor maneira de começar esta conversa. Foi online no registro. A fila era longa, composta principalmente por pessoas mais velhas, e andava muito devagar. Nada para fazer. Justin olhou em volta. Seu olhar caiu sobre o quadro de honra, onde estavam penduradas as fotos dos melhores médicos do último período. E então ele foi atingido como um raio. Sim, não pode haver erro. Da imagem localizada no lugar mais proeminente. Abraham Brown olhou para ele. Sim, e algumas inscrições grandes na parte inferior confirmaram que, de fato, ele era um médico honesto, o hospital. O melhor cirurgião de S conseguiu um emprego aqui assim que saiu da faculdade. E agora, por 25 anos, ele está inseparavelmente em seu posto. Quando finalmente chegou a vez de Dustin, ele educadamente disse à recepcionista: "Olá. Gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Brown." A moça da recepção disse: "Tens muita sorte. Apenas meia hora atrás, um homem ligou para reagendar sua consulta. Então o Dr. Brown tem uma janela livre, depois de amanhã de manhã. Ele geralmente tem tudo planejado com 3 semanas de antecedência." "Que bom por mim", Dustin sorriu. Ele deixou o hospital completamente desnorteado. Abraham Brown não apenas continuou a trabalhar, mas também estava entre os melhores médicos. Um cirurgião que trabalha em clínicas pagas, cuja consulta é preenchida com 3 semanas de antecedência, provavelmente não terá problemas financeiros. É bem possível que ele tenha quase mais para viver do que o próprio Dustin, que investiu a maior parte dos lucros no desenvolvimento de negócios. Então, o que esse estranho médico esqueceu na companhia de vagabundos? Afinal, Dustin, tendo visto sua foto real, agora tinha certeza absoluta de que o tinha visto perto do restaurante. E antes disso, para ser honesto, eu realmente não duvidava disso. E agora toda a história estava ficando cada vez mais misteriosa. No dia marcado na hora marcada, ele voltou à clínica. Uma enfermeira sorridente o acompanhou até o consultório correto. Respirando fundo e se preparando, Dustin bateu suavemente na porta. Avançar. Imediatamente uma voz familiar soou. Dustin abriu a porta, entrou e ocupou a mesa do paciente ao lado da mesa do cirurgião. Depois de examinar brevemente o médico, o homem chegou à conclusão de que não é nada parecido com uma pessoa que não tem um teto sobre a cabeça. Debaixo de um jaleco branco de médico, uma camisa bastante decente aparecia e em sua mão era claramente visível que não era um relógio barato. "Olá, Dr. Brown", disse ele. "Olá", o médico ligou de novo. "Com o que você está preocupado?" Dustin gostaria de começar suas perguntas em silêncio, de longe, mas de alguma forma acabou respondendo. "Preocupa-me que os melhores médicos de clínicas de grande prestígio, por algum motivo, usem os fins de semana para se vestir em farrapos e se divertir na companhia de vagabundos." Abraham Brown ergueu os olhos de um papel que havia folheado antes e olhou para Dustin. Era impossível dizer pelo seu olhar o que exatamente ele estava pensando naquele momento. Preocupado, assustado. Ou você realmente não entendeu o que seu paciente estava sugerindo? "Que?" Ele respondeu calmamente: "Aparentemente, um dos meus colegas escolheu um hobby muito extravagante. Mas não estou nem um pouco preocupado. Você tem alguma reclamação, de acordo com o meu perfil, ou está aqui para espalhar fofoca?" "Acho que você entende perfeitamente a que tipo de médico me refiro", disse Dustin. "Caso contrário, por que eu viria até você?" "Quanto tempo você pensou?" Disse o Dr. Brown um tanto inapropriadamente, "que eu me lembro muito bem de você. Meu primeiro fracasso como cirurgião. O primeiro paciente a morrer na minha mesa. Isso não é esquecido. Você ainda acha que é minha culpa? E assim, depois de tantos anos, resolveram se vingar de mim de uma forma tão estranha inventando que eu supostamente estava mexendo com vagabundos. Só agora você entende que ninguém vai acreditar em você sem provas. Você não tem nenhuma evidência e não pode."
Então eles decidiram vir até mim e me chantagear com essa história ridícula. Estou no certo? Não, você está errado, disse Dustin, e você sabe melhor do que eu que negar é inútil. Na verdade, eu vi você lá no restaurante, e mesmo assim você me reconheceu. Eu não vou contar a ninguém sobre isso. Eu só queria saber o que realmente está acontecendo. E você precisa de ajuda? Homens, entendam que estão tomando meu tempo e o tempo de pacientes reais que poderiam se inscrever neste mesmo horário. Se você não tem perguntas para mim como médico, peço que saia do consultório imediatamente. Até que chamei a segurança. Não havia nada para fazer. Levantando-se lentamente da mesa, Dustin dirigiu-se para a saída e já tendo aberto a porta e prestes a sair, virou-se e mais uma vez encarou o médico. Nossa conversa ainda não acabou, alertou, ainda cheguei ao fundo da verdade. Parece que ele se importava com as esquisitices de Abraham Brown, mas Dustin se afastou como se estivesse obcecado com esse mistério. Agora ele visitava o restaurante com muito mais frequência do que os negócios exigiam, na esperança de ver o cirurgião novamente e descobrir algo novo. Ele não apareceu por uma semana. Entre os habitantes locais da rua. Isso reforçou ainda mais em Dustin a ideia de que o sem-teto que ele conheceu era um cirurgião de sucesso. Deve ter sido depois de sua visita ao hospital que ele decidiu, como dizem, ficar quieto, não aparecer perto do restaurante por um tempo, por medo da vigilância. Mas, aparentemente, motivos muito sérios levaram o Dr. Brown a se vestir de vagabundo e vagar pelas ruas. Porque um dia Dustin o viu novamente na mesma empresa. Desta vez ele não se aproximou, mas decidiu segui-lo de longe. O cirurgião passou várias horas com os vagabundos. Dustin notou que eles de alguma forma desconfiavam e desaprovavam Abraham Brown, como se não acreditassem que ele fosse realmente da empresa deles. Aparentemente, seu discurso era muito correto e inteligente, incomum para o público de rebeldes locais. Além disso, o cirurgião não bebia nada, o que também não podia deixar de levantar suspeitas. E Dustin de repente percebeu que o Dr. Brown estava tentando descobrir algo. Aproximando-se apenas de um morador de rua, depois de outro, ele teimosamente perguntou sobre algo. Aqueles que reclamaram ou negaram, e alguns que o enviaram abertamente para o inferno. Apesar disso, o médico não desistiu de suas tentativas, continuando suas investigações com uma tenacidade digna de uma melhor aplicação. Finalmente, quando o dia já havia começado, minguando, Abraham Brown obviamente estava indo para algum lugar. Não era tão fácil de seguir, pois o homem girava nervosamente o tempo todo, como se esperasse que alguém o seguisse. No entanto, Dustin conseguiu seguir o cirurgião até uma pequena cabana em uma área muito respeitável, onde sua jornada terminou. Resignado ao horário hospitalar, Dustin voltou a esta casa. Na manhã do dia em que o Dr. Brown deveria ir trabalhar, e bem na hora. Quando ele chegou, o médico, que costumava chegar um pouco mais cedo para o plantão, estava saindo de casa. Em vez de trapos esfarrapados, ele estava vestindo um terno de aparência decente e estava claramente indo para um bom carro estacionado nas proximidades. Dr. Brown, Dustin o chamou. Você novamente. O cirurgião estava seriamente zangado. Você está me perseguindo? Você poderia dizer isso, Dustin admitiu. Sabe, eu realmente te segui outro dia quando você estragou tudo naquele restaurante novamente. Foi assim que descobri onde você mora. E ao mesmo tempo estava definitivamente convencido de que, tendo se interessado por mim, o vagabundo e você são a mesma pessoa. Depois de pensar por um momento, ele acrescentou. E agora tenho a prova desse fato. O que, claro, era uma mentira. Nunca ocorreu a Dustin filmar ou algo assim. Mas agora ele decidiu que se o Dr. Brown estivesse convencido da existência de tal registro, ele estaria mais disposto a falar. E assim aconteceu. Com um suspiro profundo, o cirurgião perguntou. Bem, o que você quer de mim? Já te disse. Eu só quero descobrir a verdade. Bom, Dr. Brown se rendeu, vem amanhã à noite em algum lugar depois das 8. Eu vou te contar tudo. Dustin também. Claro, todos os tipos de pensamentos ruins passaram por sua cabeça enquanto ele caminhava lentamente até a casa do cirurgião,
E se ele persuadisse um de seus conhecidos de rua a explicar de forma inteligível a um empresário excessivamente curioso que não se importava os assuntos dos outros? Mas a curiosidade prevaleceu sobre a cautela. O Dr. Brown abriu a porta para ele e o convidou para a cozinha, onde a chaleira já estava fervendo. Ele mexeu nas folhas de chá por um longo tempo, depois procurou limpar os biscoitos em algum lugar. Em suma, ele ganhou tempo de todas as maneiras possíveis, não ousando iniciar a conversa para a qual convidou um hóspede para sua casa. Então, com outro suspiro profundo, ele deixou escapar: "Estou procurando minha filha." "Que?" Dmitri ficou surpreso. "Filha?" repetiu o cirurgião. Olha que história aconteceu. Nosso hospital participa de um programa de caridade. Uma vez por mês, visitamos hospícios para os pobres sem teto e afins. Pessoas com doenças terminais que certamente não poderiam pagar tratamento em uma clínica tão boa quanto a nossa. E, consequentemente, ajudamos o pessoal local. Examinamos pacientes, consultamos, verificamos diagnósticos. Temos times melhores. E o pessoal costuma ser mais qualificado. Então as atividades não são inúteis. E em uma dessas viagens recentemente conheci minha ex-noiva. Tivemos uma briga terrível há muitos anos e ela me deixou. Eu não a vi desde então. De repente, é claro, fiquei surpreso. A menina não era de família pobre. Ele perguntou o que e como. E descobriu-se que seus pais morreram. Ela não estava acostumada a fazer isso sozinha. Sem emprego, sem educação, nem mesmo uma ideia de por onde começar uma vida independente. No início ela ainda girava de alguma forma, depois a casa foi tomada por dívidas, ela ficou na rua, por isso contraiu uma doença muito desagradável e ficou neste hospício. Quando a encontrei lá, já era tarde demais. E pouco antes de sua morte, ela me confessou que, quando me deixou, estava grávida, deu à luz às pressas uma menina, mesmo quando seus pais estavam vivos. E então todo o pesadelo começou. E ela, portanto, vagava pelas ruas com o filho. Quando a filha tinha 16 ou 17 anos, brigou com a mãe e nunca mais a viu. Mas como fazer isso? Pessoas sem teto realmente não confiam em ninguém. Então você tem que se insinuar e fingir ser um deles. Mas até agora, como você pode ver, minha busca não levou a lugar nenhum. Uau! Disse Johnston maravilhado. Ambos ficaram em silêncio por um longo tempo. O convidado bebeu chá quente e meditou. Ele mesmo era pai e entendia como deveria ser. É difícil saber que você tem uma filha em algum lugar, mas não ter ideia de onde ela está e o que está acontecendo com ela. E ao mesmo tempo entenda que sua vida é difícil de qualquer forma. Na melhor das hipóteses, ele vagueia pelas ruas, passa a noite em estações de trem e come esmolas de transeuntes compassivos. E, na pior das hipóteses, é assustador imaginar. Dustin decidiu que deveria tentar ajudar o Dr. Brown em sua busca. Afinal, ele salvou seu filho mais novo há muito tempo. Então, por que não pagar em espécie? Afinal, se não fosse por ele, ela não teria Will agora. De alguma forma aconteceu que, de todos os filhos, Dustin amava o mais novo. Embora entendesse que isso era errado e que deveria tratar todos igualmente, ele não conseguia se conter. A trágica história deve tê-lo afetado dessa forma. O nascimento de Will, sim, e dos três, ele era o mais próximo de seu pai. O que podemos dizer? Seus irmãos mais velhos há muito deixaram o ninho, encontraram boas esposas e viveram de forma bastante independente. Will ainda estava em casa, embora tivesse um bom emprego que lhe permitisse se mudar para um apartamento próprio. Se ele quisesse. Ele foi o único que permaneceu solteiro. Ou ela estava esperando por algum tipo de grande amor pela vida ou, novamente, não conseguia se separar do pai. Talvez. "E como você está?" perguntou ele, erguendo os olhos de seus pensamentos. A fotografia anterior mostrava ou descrevia algum sinal especial? Sim, não há nada disso. Que tipo de fotos existem? Abraham balançou a cabeça desanimado. Só sei a idade dele. E outro nome.
Isso é exatamente o que me deixa a única esperança. Minha noiva era, como dizer, uma personalidade criativa interessante. E a garota também foi muito criativamente chamada de Aurora. Como você entende, em nossa aldeia dificilmente existe um segundo desses vagabundos. Já com sinais não era grosso. Experimente, encontre apenas pelo nome uma garota errante, segundo a qual, aliás, não é fato que existam pelo menos alguns documentos. Ainda assim, Dustin percebeu que, com suas conexões, encontrar Aurora seria ainda mais fácil do que a maneira como ele tentou encontrar Abraham Brown. Vou pedir ao meu pessoal para fazer algumas escavações, disse ele finalmente. Talvez possamos encontrá-lo? Obrigado, disse o cirurgião com sinceridade. Com isso eles se despediram. Dustin envolveu vários membros de sua empresa na busca, mas eles, sem surpresa, não obtiveram resultados. De qualquer forma, não era um policial ou algum tipo de agente secreto que, provavelmente, teria resolvido facilmente esse problema. Charlotte obviamente não pôde deixar de notar que seu marido estava preocupado com alguma coisa recentemente, mas ela prudentemente não perguntou nada a ele. Se ele quiser, ele vai dizer. E não, e nenhuma conversa levará a nada. Outra coisa é que ele começou a se preocupar com o comportamento de Will, que ainda morava com eles. Por várias semanas ela hesitou em contar ao marido. Suspeito que as peculiaridades de seu comportamento possam estar relacionadas de alguma forma. Mas logo percebi que tinha que pelo menos tentar descobrir o que estava acontecendo. E de repente há uma correria e algo está muito errado. E Dustin, que anda muito distraído ultimamente, simplesmente não percebe as esquisitices que ela vê. Querida, disse Charlotte, uma noite em que jantavam juntos no terraço, você notou alguma coisa no comportamento de Will ultimamente? Sim, parece que não é algo que seria. Tem alguma coisa errada? Dustin estava alarmado. Não sei. Mas estou preocupado que ele tenha passado muito tempo na garagem. Você sabe que os carros sempre foram absolutamente indiferentes a ele. E agora ele está sempre cavando por aí. Você simplesmente não consegue tirá-lo de seus ouvidos. Aqui e agora. Ele sempre jantava conosco. Agora vamos voltar para a garagem. Tem razão. Isso parece muito estranho. Acho que vou falar com ele. Você nunca sabe o que o cara tem em seu coração. E decidindo não arquivar o caso, Dustin levantou-se da mesa e dirigiu-se à garagem. Charlotte o olhou pensativa. Ela ficou emocionada porque seu marido, geralmente tão atencioso com os filhos, não percebeu as mudanças no comportamento de Will até que ela o informou sobre elas. Já a caminho da garagem, Dustin percebeu que o que quer que seu filho estivesse fazendo ali não tinha nada a ver com o barulho do carro. Estava muito quieto ao redor. Aproximando-se alguns metros, ele não ouviu vozes altas, mas uma delas claramente pertencia a seu filho. Mas o segundo é completamente desconhecido e absolutamente feminino. Dustin era até tímido, não sei o que devo fazer. É provável que Will tenha um encontro com ela, caso em que o pai não quis interferir em nada com ele. Mas, por outro lado, não poderia imaginar lugar mais impróprio para um encontro de dois jovens do que uma velha garagem. Eu finalmente me decidi. Ele puxou a maçaneta deliberadamente lentamente para que as crianças tivessem a chance de parecer mais ou menos decentes se precisassem. Mas, aparentemente, os jovens não precisavam de nada disso. Quando Dustin entrou na garagem, eles ficaram totalmente parados um ao lado do outro, virando a cabeça na direção da fonte do barulho. Por alguma razão, ao ver seu pai, Will claramente ficou tenso. A garota olhou para ele com um misto de surpresa e medo. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as roupas de um estranho. Limpo, mas um pouco enrugado. As coisas estavam tão desencontradas que até Dustin, que não sabia absolutamente nada sobre tendências de moda, percebeu. Além disso, parecia-lhe que algumas das roupas da menina eram claramente muito grandes. O outro não é suficiente. Ele teve a sensação de que não só não escolheu um terno, mas até vestiu o que acidentalmente encontrou em algum lugar do lixo. Dustin suspeitava que era esse o caso.
No entanto, parecia-lhe que o mais surpreendente não era nem mesmo que Will, aparentemente, se encontrasse com uma amante tão estranha. Chamava muito mais a sua atenção o fato de pela enésima vez nas últimas semanas ter enfrentado moradores das ruas da cidade nas mais incríveis situações. Você pode apresentar seu parceiro? Dustin perguntou ao filho o mais gentilmente possível. Will riu um pouco e então, como se decidisse algo, deu um passo à frente e disse com firmeza: Pai, encontre-me. Essa é minha namorada Aurora. Como você disse? Dustin perguntou, atordoado. Eu disse. Will levantou um pouco a voz, que está é minha namorada. O que você acha disso? Não, filho, não estou falando disso. Menina, seu nome verdadeiro é Aurora? Ela corou ligeiramente e assentiu. Dustin olhou para ela, incapaz de acreditar que algo assim pudesse acontecer na vida real. Tanto quanto ele podia dizer por sua idade, ela era bastante adequada para o papel de filha do Dr. Brown, e para o nome também. Aparentemente, ele encontrou o que procurava há várias semanas em sua garagem. Incapaz de se conter, Dustin abraçou Aurora sob o olhar surpreso do filho e da namorada. Talvez pareça o mais estranho possível agora, mas encontrei seu pai. Isso surpreendeu a garota. Ao ouvir isso, por algum motivo ela empalideceu e se afastou dele alguns passos. Dustin atribuiu isso ao choque do que ouviu. Além disso, ele nunca conheceu seu pai. Talvez sua mãe nem tenha lhe contado quem ele era. Portanto, tal reação lhe pareceu, embora um tanto estranha, mas em geral bastante natural. Provavelmente é um pouco tarde hoje, disse ele, mas amanhã ligarei para o Dr. Brown e o deixarei feliz. Agora as crianças param de ficar na garagem e vão para casa. Talvez ainda houvesse alguma comida sobrando. Com certeza haverá chá depois do jantar. Constrangidos, os jovens seguiram Dustin para dentro de casa. Charlotte, vendo Will e Aurora de mãos dadas, sorriu amplamente. Ele não prestou atenção à estranha roupa do convidado. No momento, ela só estava interessada em algum comportamento estranho do filho de seu marido que recebeu uma explicação tão simples e natural. Nada de ruim aconteceu com ele. Eu estava namorando uma garota. Enquanto Charlotte arrumava a mesa, da qual acabará de tirar os restos do jantar, Will chamou o pai ao corredor. Dustin, sobrancelhas levantadas em surpresa, seguiu seu filho. Ela parecia estar reunindo coragem para contar algo a ele e finalmente se decidiu. Pai, você não se importa nem um pouco que eu estou namorando a Aurora. Por que eu deveria ser contra isso? Bem, não adianta se esconder. Você já viu tudo sozinho? Ele é tão pobre que agora não tem nem onde morar. Mas muito em breve você terá um lugar para morar, muito tempo para explicar. Mas, na verdade, ela é a filha perdida de um homem muito rico. No entanto, isso realmente não importa. Desde que a pessoa seja boa. E o ruim, certamente você não o escolheria. Você realmente acha isso? Se pergunto. Por que você está tão surpreso? Você não se lembra que antes de ela conhecer a mim e a Charlotte ela não era tão rica? Isso me impediu de tomá-la como minha esposa? Will corou e baixou os olhos. Aparentemente, ele estava envergonhado por pensar tão mal de seu próprio pai. Desculpe, finalmente, disse ele. Sim, tudo isso é um absurdo, Dustin sorriu em resposta, mas agora não há eufemismo entre nós. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Aurora passou a noite com calor e conforto. Charlotte a pegou no quarto de hóspedes e disse para ela não ser tímida e pedir ajuda se precisasse de mais alguma coisa. Ora ruborizada, ora pálida, Aurora se perguntava se teriam uma escova de dentes sobressalente e se permitiriam que ela lavasse e lavasse suas roupas. Claro, algo, mas temos muitos pincéis, disse Charlotte. Eu sempre estoco para toda a família. E as toalhas agora são para você. Quanto às roupas, esqueça os trapos. Você pode pegar algumas das minhas coisas. Pelo que posso ver, você e eu somos mais ou menos do mesmo tamanho. E não discuta. Eu tenho essas coisas e assim por diante em massa. Você viu mais, você viu menos. Está bem.
Logo pela manhã, Dustin começou a ligar para Abraham Brown para lhe contar a boa notícia e se deparou com um obstáculo inesperado. O cirurgião móvel não estava disponível. Então o homem discou o número da clínica e depois o número interno do consultório, que os médicos deixaram para ele por precaução. Mas ainda ninguém lhe respondeu. Então, sem entender nada, ela ligou para a recepcionista da clínica para esclarecer quando o Dr. Brown deveria estar no local de trabalho. Você não sabe? Ele se assustou com uma agradável voz feminina. Ele não vem trabalhar há 2 semanas. Eles foram para a casa dele e parece que não há ninguém lá. E ninguém sabe realmente onde procurá-lo. Já informamos a polícia. Ele simplesmente não tem nenhuma ideia ainda. Dustin não gostou do que ouviu. E ele pensou muito. Provavelmente ninguém além dele sabe que nos fins de semana um cidadão respeitável e cirurgião honorário se veste de mendigo e perambula por todos os tipos de lugares duvidosos em busca de sua filha desaparecida. Então, naturalmente, ninguém tinha ideia de onde procurá-lo. Mas algo ruim pode acontecer com ele. Dustin sentiu da maneira mais difícil, embora superficialmente, como os sem-teto não são amigáveis com estranhos. Mas o Dr. Brown ainda estava fazendo algumas perguntas incompreensíveis, inconsciente dos olhares de soslaio dirigidos a ele. Algumas pessoas podem não gostar. Me amaldiçoando por entrar nessa história toda, Dustin mandou pessoas procurá-lo. Agora certamente era tarde demais para se retirar. Ele lhes disse para explorar todos os lugares onde os sem-teto se reuniam, depósitos de lixo, hospícios para os sem-teto, abrigos para sem-teto, estações de trem e similares. Apenas tenha cuidado. Alertou, não incomode muito os vagabundos, senão você mesmo vai sumir. Buscas em larga escala duraram 5 dias e terminaram com relativo sucesso. Abraham Brown encontrado. Ele estava deitado em algum tipo de vala suja, espancado, inconsciente, mas pelo menos vivo. Imediatamente chamaram uma ambulância, que prestou os primeiros socorros e o levou ao hospital. Mas, infelizmente, o dano foi muito grave e o homem entrou em coma. Aurora está morando na casa de Dustin todo esse tempo. Ficou claro que os jovens não têm alma um no outro. Aparentemente, o filho não se importava nem um pouco com o fato de seu escolhido morar na rua. Ele se apaixonou assim que a viu. E esse sentimento, felizmente para ele, era mútuo. Dustin não se importava, apenas pensando sombriamente em como o próprio Abraham Brown reagiria ao relacionamento de sua filha com seu filho. E se, claro, ele recuperar a consciência. Este último, no entanto, o homem cuidou da melhor maneira que pôde. Cobriu todas as despesas médicas. Ele insistiu que os melhores médicos cuidassem da saúde do cirurgião. Aqui. No entanto, a equipe do hospital o apoiou totalmente. O Dr. Brown era amado e respeitado por todos e procurou oferecer-lhe o melhor atendimento. Mas os esforços pareciam completamente inúteis. A condição do paciente não mudou. Mais 2 semanas se passaram e ele ainda estava em coma. Mesmo que ele tenha sido gravemente atingido. Sim, e além disso, ele ficou naquela vala por pelo menos alguns dias. Exausto, sem comida nem água, sabe-se lá quanto tempo antes ele andava pelas ruas com ferimentos graves? Desorientado e sem saber para onde ir, o que fazer? Foi um milagre que o encontrassem vivo. Está tudo muito mal, o médico balançou a cabeça, em resposta à próxima pergunta de Dustin sobre o bem-estar do paciente, ele não está melhorando. Mas não piora, o homem tentou encontrar pelo menos algumas vantagens na situação atual. Pior, na verdade, não há lugar nenhum. Sua vida é sustentada apenas por vários dispositivos aos quais você está conectado. E, francamente, nesses casos, geralmente recomendamos que os parentes não se torturem ou ao paciente. No entanto, no caso dele, você entende, a mão não está levantada. Todos nós esperamos por algum tipo de milagre. Vamos tentar arranjar esse milagre para ele, sugeriu Dustin inesperadamente. Ele só tinha uma vaga esperança de uma coisa, a Aurora. Afinal, ela era a filha que Abraham Brown tanto procurava.
Talvez, sabendo que ela foi encontrada, ouvindo sua voz, através do véu mortal que paira sobre ele, ele encontre forças para lutar pela vida. Bem, de qualquer forma, se não for isso, nada mais poderá ajudá-lo. Bem, eu nem sei, disse Aurora quando Dustin sugeriu que ela visitasse o pai. O que te incomoda? Ele se perguntou. Eu nem vi. Eu não tenho ideia de quem é. Que tipo de pessoa? E também está em coma. Bem, por que eu deveria olhar para ele naquele estado? Ouça, Aurora. Justin disse. Depois de tudo que sofreu, ele tentou te encontrar. Você entende o quanto isso era importante para ele, já que ele assumiu tanto risco. O estojo, claro, é seu, mas quanto a mim, basta visitá-lo. Bem, ok, a garota concordou relutantemente. Como exceção, Aurora foi autorizada a entrar no quarto do Dr. Brown. Em geral, é claro, os parentes podiam visitar os pacientes, mesmo aqueles em coma. Mas, afinal, não havia documentos que confirmassem o relacionamento deles. No entanto, depois de ouvir a explicação de Justin, a equipe do hospital decidiu fechar os olhos. Aurora pisou em todas as portas do quarto, entrou constrangida, sentou-se em uma cadeira perto da cama do pai e começou a dizer algo para ele em voz baixa. Seu monólogo continuou. Por um bom tempo parecia que ela estava contando a ele sobre toda a sua vida difícil, passada longe dele. Finalmente, sem esperar por nenhuma reação, a garota se levantou e saiu, mas antes que ela tivesse tempo de chegar ao portão do hospital, uma enfermeira animada, mas obviamente satisfeita, a alcançou. Alvorecer. Ele gritou, Aurora, espera, seu pai acordou, ele disse, ouviu sua voz. Você ligou para ele. E agora ele veio até você, ele quer falar com você. Devagar. E de alguma forma relutantemente a garota se virou e voltou. Ele ficou na porta por um longo tempo antes de voltar para o quarto. Ninguém a apressou, todos entenderam o quão difícil era essa situação. Finalmente, reunindo coragem, Aurora se encontrou novamente perto da cama do hospital onde jazia Abraham Brown. Alvorecer? Ele perguntou fracamente. Olá, papa. Ela respondeu baixinho. Estou feliz por finalmente ter encontrado você. Ah, você não deve saber. Sua mãe. Ela infelizmente morreu. Ela estava doente há muito tempo e não havia ninguém para ajudá-la. Eu nem sabia que você existia até vê-la no hospício. Então ela me contou tudo. Abraham Brown esperava, talvez, alguma reação a essas palavras, exceto completa indiferença. Mas foi exatamente isso que Aurora demonstrou, pegando-o, perplexa com seu olhar perscrutador. Ele explicou desajeitadamente. Eu provavelmente deveria estar chateado. Mas você vê, eu realmente não a conhecia. Fui para um orfanato quando era muito jovem. O cirurgião olhou para ela atentamente e, com um gemido, afundou-se no travesseiro. Naquele momento, ficou claro para ele que algum tipo de erro monstruoso havia ocorrido. Não tinha como essa menina ser filha dele, pois sua ex-noiva perdeu Aurora de vista quando já tinha 17 anos. Isso não condizia com a admissão de que ele passou a vida inteira em um orfanato. O homem não contou a Aurora sobre isso, mas contou a Justin. Ele olhou para Abraham com surpresa. Mas como é possível? É improvável que mais alguém nesta cidade tenha tido a ideia de chamar a garota de Aurora. Sim, eu mesmo não entendo nada, respondeu o confuso cirurgião, e idade e nome convergem. Mas a biografia é completamente diferente. Não existem tais coincidências, afirmou Justin decisivamente, algo está errado aqui. De volta para casa, ele decidiu ter uma conversa séria com Aurora. Ele imediatamente se lembrou de seu comportamento estranho, aparecendo toda vez que a conversa se voltava para o Dr. Brown, quase medo em seus olhos. Quando ele disse que havia encontrado o pai dela, ela não quis ir ao hospital e, de fato, ter qualquer contato com ele, como se soubesse que esse homem não era seu pai e temesse que ele descobrisse imediatamente. No final, foi isso que aconteceu. Ele encontrou a garota na sala de estar. Ela se sentou no sofá com as mãos cruzadas no colo.
Seu rosto estava completamente pálido. Aurora, disse Dustin, sentando-se ao lado dela, precisamos ter uma conversa séria. Sim, ela respondeu imediatamente. Você entende que eu não sou filha dele. Entendido, o homem disse calmamente, e você sabia o tempo todo, não é? Sim, entendi imediatamente que o assunto estava no nome. É dolorosamente estranho. Você acabou de ouvir e imediatamente declarou que conhece meu pai. Sim, mas não é o meu nome. Em que sentido? Não é teu? Sim, você sabe, meu nome é Ana. Tal, você sabe, o nome usual, nada de extraordinário. Nunca gostei muito. E em algum lugar há 6 meses, encontrei um passaporte perdido no caminho. Eu olho e diz Aurora. Bonito, incomum. Então decidi que agora vão me chamar de Aurora. Deus! Dustin exclamou, mas por que você não me contou logo? Você vê, no começo eu estava confuso. E então você descreveu tão vividamente o sofrimento deste infeliz, que perdeu sua filha, o que eu pensei? Deixe-o pensar que sou sua filha. Onde está a verdadeira Aurora, ele não sabe. E para ser sincero, não acho que seja tão fácil de encontrar. Ele só sabe o nome, embora seja raro. E idade. Portanto, deixe-o sofrer pelo resto de sua vida e rastejar em lugares duvidosos. Ele acha que encontrou sua filha. Mas eu, claro, percebi que nada poderia resultar disso. Você é uma boa menina, Ana, ele disse, mas isso não é toda a verdade. Você teve medo disso quando descobriu que não era filha de um cirurgião famoso, mas apenas um vagabundo. Não vou deixar Will sair com você. Estou no certo? Ela baixou os olhos embaraçada e assentiu. Dustin suspirou. Sim, você sabe que mesmo se eu fosse tão estúpido, Will ainda não me ouviria. Em vez disso, eu teria fugido e começado a vagar pelas ruas com você, e não aquele com a psique. Ela deve ter imaginado essa imagem. Então ela levantou a cabeça novamente e olhou diretamente nos olhos de Dustin. Então você não se importa? Claro que não, disse ele, mas vamos combinar, chega de mentiras a partir de agora. Entendo que foi assim que você tentou se proteger e não posso culpá-lo por isso. Mas você deve entender que ninguém quer te machucar aqui e não há ninguém para te defender daqui. Acordado? Ok, ela repetiu. E apenas alguns dias depois, ela e Will disseram a Dustin e Charlotte que eles iriam se casar, o que eles fizeram alguns meses depois. A comemoração foi modesta. Apenas os parentes de Will estavam presentes, mas todos ficaram muito felizes. E depois de procriar, ela esperava uma viagem de 2 semanas ao mar. Presentear os pais do noivo. Para a alegria incrível de Dustin e Charlotte, o casal recém-casado decidiu ficar em casa por enquanto. Ainda assim, Will era muito próximo de seu pai para deixá-lo tão abruptamente. Sim, e todos juntos de alguma forma mais divertidos e fáceis. E o lugar em sua grande cabana, como conseguiram descobrir no passado, era suficiente para todos. Mantendo sua promessa a Dustin, a garota parou de usar o nome Aurora e parecia bastante resignada com o seu. Will não parecia se importar que sua esposa de repente se transformasse em Ana. Não era por eles que ele amava, então no final, enfim, todos ficaram felizes. Todos, mas não todos. Abraham Brown caminhou mais escuro que uma nuvem. Ele teve uma recuperação física completa e até conseguiu voltar ao trabalho. Mas havia uma ferida profunda em sua alma. Parecia que a história com Ana finalmente acabou com ele. Afinal, ele tinha certeza de que finalmente havia encontrado a filha que tanto procurava. E então descobriu-se que não era ela. Tendo perdido todas as esperanças de um bom desfecho para o seu negócio, desistiu de procurar Aurora. Sim, e o caminho para o mundo dos sem-teto agora foi ordenado da mesma forma. Ninguém duvidou. Você deve pelo menos mais uma vez tentar enfiar a cabeça lá. E não há como salvá-lo. Então agora eu vivia como se estivesse no piloto automático, fazendo as coisas de sempre e geralmente não experimentando nenhum prazer ou desejo de viver. E não foi embaraçoso.
embora tudo esteja em você adquirido. A família tentou convencer a menina de que se o que estava acontecendo era em parte culpa dela, isso é muito pouco. No entanto, um dia ele criou coragem e foi à casa do Dr. Brown e se desculpou por sua mentira, tentando explicar o mais detalhadamente possível os motivos desse ato. Nada, disse ele distraidamente. Não é sua culpa que você queria ser aceito. Espero que esteja bem agora. Eu sou boa nisso, ela suspirou. Que sou eu? Já estou decrépito, velho, é hora de eu me arrastar para o cemitério logo. Então o que você é, velho? Ana ficou indignada, você ainda não tem 50 anos. Parece todos os anos 80. Só agora ele foi capaz de inspecionar adequadamente seus arredores. A casa do cirurgião, coberta de poeira e teias de aranha, jazia no chão sujo, comia algum tipo de migalha. Dr. Brown, a julgar pelo conteúdo da lata de lixo, é tudo macarrão instantâneo. Não vai funcionar assim, pensou Ania, e pegou a vassoura. Por várias horas, ele se dedicou à limpeza e à cabeça. O homem não a impediu. Ele parecia ter esquecido completamente a presença dela. Assim que ela parou de falar com ele, ela se sentou na cozinha, olhando para um ponto e imersa em sua dor. A partir desse dia, eles o visitavam várias vezes por semana para ver como ele estava e para limpar o apartamento. Um dia ele disse a ela: "Não pense que não entendo o quanto você faz por mim. E eu sou muito grato a você por isso." Ele viu Abraham Brown lentamente cair em si. Ele começou a conversar com ela com mais boa vontade, a compartilhar alguns fatos de sua vida. De alguma forma, ele anunciou com orgulho que agora estava novamente assumindo operações complexas, o que não fazia há muito tempo. Em uma palavra, pouco a pouco, sua dor começou a desaparecer. Então, mais 3 anos se passaram e um dia o Dr. Brown foi visitar a família de Dustin, o que ele nunca havia feito antes. E o próprio dono abriu para ele, que imediatamente percebeu que uma mudança drástica, mas sem dúvida agradável, havia ocorrido na vida do cirurgião. Ele parecia um pouco surpreso, mas muito feliz. Além de Dustin, Ana também estava na casa. Will estava no trabalho e Charlotte foi fazer compras. Eles ouviram isso. Incrível história de convidado. Imagine, disse ele. Chamaram-me aqui para operar. Uma mulher em trabalho de parto difícil, embora jovem, e até gêmeos. Caso difícil. Quase como ela parou e olhou com culpa para Dustin. Assentindo, ela mostrou a ele que não havia dito nada terrível. E esse caso há muito foi perdoado e esquecido. Em geral, ele fez uma cesariana. Perdoe-me, Dustin, por trazer isso à tona, mas o que aconteceu com sua esposa foi uma lição para mim. E desta vez consegui salvar não só os 2 filhos, mas também a mãe deles. Bem, Dustin disse calmamente, então Rebecca não morreu em vão. É ótimo que você foi capaz de ajudar essa garota. Mas ouça mais. Você provavelmente não sabe. Mas temos uma burocracia terrível na medicina. Para cada espirro, você deve preencher um pedaço de papel separado. E eu precisava saber o nome do paciente para isso. Eu olho para ele e não posso acreditar em meus olhos. É Aurora? Exclamou Ana. Exatamente. Apenas o sobrenome é diferente. Bem, fui falar com ela na primeira oportunidade. E é aí que tudo se encaixa. Ela adotou o sobrenome do marido. Ele a tirou da rua depois que ela perdeu o passaporte. Agora estamos aguardando os resultados do teste de DNA. Mas tenho certeza que vai aparecer. Você não tem medo de recomeçar? Não estou com medo, a doutora Brown respondeu com confiança, percebendo exatamente o que ela queria dizer, embora de repente não. Acho que de alguma forma já experimentei toda a história. Além do mais, aparentemente, ele já encontrou sua filha perdida, mesmo que não seja a que ele procurava. Bem, se eu tiver 2 filhas agora. E ela sorriu animadamente e abraçou o cirurgião. Dustin olhou para eles com um sorriso largo. Fiquei muito feliz por toda a história ter finalmente terminado, e até de uma forma tão inesperada.
Um teste de DNA mostrou que Abraham Brown é de fato o pai de Aurora. Aos poucos, eles vão se conhecendo e construindo relacionamentos. Ana, já grávida, continua a visitar regularmente o cirurgião que substituiu o pai, a quem nunca conheceu. Dusty e Abraham são amigos da família. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.